Não é de hoje que sabemos que o ser humano não é muito amigável com o meio ambiente ao seu redor. Transformamos os lugares por onde passamos para que eles fiquem cada vez mais confortáveis para nós, ao custo de tirarmos da natureza o espaço e os materiais para construir o que queremos. Como resultado desse nosso comportamento, muitos lugares do nosso planeta hoje são praticamente proibidos para nós mesmos, já que até mesmo pisar o pé em um desses lugares nos traz sérios riscos. Eu sou o Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e hoje você vai conhecer 10 lugares que, graças ao ser humano, são extremamente perigosos e proibidos. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Mistérios do Mundo e ativar as notificações. Ilhas de Antraz. A produção de armas químicas, bem como os testes que envolvem esse tipo de armamento, são apenas uma das formas pelas quais o ser humano coloca o próprio planeta em risco. Os Estados Unidos e o Reino Unido possuem um grande histórico envolvendo essas armas. Por conta dos testes, existem 2 ilhas que hoje são totalmente inabitadas e muito perigosas por conta da presença de resquícios do antraz, uma doença bacteriana muito grave que compromete o funcionamento do intestino e pulmões, podendo levar ao óbito poucos dias após a infecção. E um dos lugares onde bombas de antraz foram testadas é na ilha de Grenard, na costa da Escócia. O local foi evacuado no fim do século XX, após décadas de testes envolvendo as bactérias mortais. Os Estados Unidos também realizaram várias operações no Centro de Doenças Animais, na ilha de Plum, na costa de Nova York. Até hoje não se sabe exatamente o tamanho dos danos provocados na ilha por parte dos norte-americanos. Zona desmilitarizada da Coreia. A palavra desmilitarizada pode lhe passar uma falsa sensação de que trata-se de uma zona segura. Mas esse não é o caso. Essa região fica exatamente na divisa entre a Coreia do Sul e a do Norte e possui uma vasta quantidade de minas e bombas plantadas ao longo de mais de 250 quilômetros de terra. Muitos coreanos se arriscam todos os anos atravessando a fronteira de forma clandestina. Mas nem é preciso dizer o quão perigoso pode ser essa aventura, não é mesmo? Além das bombas, vários soldados dos 2 países ocupam as 2 extremidades da fronteira para evitar que alguém atravesse a zona. Gilman, Estados Unidos. Gilman era uma cidade focada na mineração em 1886, durante o boom da prata no estado do Colorado, mas toda a população local foi evacuada em 1984, devido a uma solicitação das autoridades. A cidade precisou ser abandonada porque a qualidade da água da região foi prejudicada pelas práticas pouco cuidadosas da mineradora e acabou contaminada com zinco, cobre, cadmio, arsênio e outros elementos perigosos. Desde o abandono da cidade, as casas e construções que ficaram para trás sofreram muito com a ação de vândalos. Mas é possível encontrar até mesmo alguns veículos abandonados pela região. Atol de Bikini, Oceano Pacífico. Esse lugar, outrora paradisíaco, foi alvo de uma série de testes conduzidos em meados dos anos 50. Na época, todos os moradores foram expulsos por conta de testes nucleares realizados pelos Estados Unidos. O primeiro deles ocorreu em março de 1954, envolvendo a bomba de hidrogênio Bravo.
Para se ter uma ideia, o poderio ofensivo dessa bomba era tão grande que alguns especialistas estimam que ela era 1000 vezes mais poderosa do que aquelas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Ao todo, 67 armas nucleares foram testadas na região do atol de Bikini, razão pela qual o lugar não possui nenhum morador definitivo. Pitcher, Estados Unidos. Pitcher é mais uma cidade norte-americana que precisou ser evacuada por conta das práticas pouco cuidadosas. O lugar, situado no estado de Oklahoma, foi por muitos anos explorado por empresas de escavação, o que fez com que as autoridades expulsassem todos os moradores da cidade em determinado momento, pois as casas e demais construções corriam sério risco de desmoronar. Mas esse não era o único risco. Um estudo concluiu que 34% das crianças da cidade estavam sofrendo por intoxicação por chumbo, resultado da falta de cuidado com o lixo produzido pelas escavações. Wittenoom, Austrália. Durante os anos 60, essa cidade australiana era a maior produtora de amianto azul, que hoje sabemos que é extremamente mortal e pode causar uma série de doenças em seres humanos, como o câncer de pulmão. A partir do momento em que as autoridades ficaram sabendo que o amianto tinha essa propriedade negativa, ordenaram a limpeza de todos os resíduos do material na cidade. Mas mesmo assim, em 2013, Wittenoom precisou ser fechada por conta dos níveis de toxicidade. Mas o processo não foi tão simples. Em 2015, o governo australiano precisou parar de prestar serviços para o município, em uma medida com o objetivo de deixar claro para todos os moradores que eles deveriam se mudar dali. De qualquer forma, hoje existem poucas pessoas que ainda vivem em suas casas, alheias às recomendações do governo e sem se importar com o isolamento do resto do país. Centralia, Estados Unidos. Centralia, no estado da Pensilvânia, é uma cidade que esteve em chamas durante 55 anos, e seus incêndios ainda podem durar mais alguns séculos. É que esta cidade, que outrora teve cerca de 1000 habitantes, possui um inferno subterrâneo onde grandes quantidades de carvão queimam sem parar. Isso faz com que fissuras abram na superfície da cidade com alguma frequência, emitindo gases tóxicos e impedindo que o local seja habitado com segurança. Mesmo assim, Centralia tem uma população de aproximadamente 10 pessoas, que se recusam a deixar o lugar, mesmo com todos os perigos. Chernobyl, Ucrânia. Chernobyl, que já foi assunto de vastas obras de literatura e cinema, foi o palco do desastre de 1986, quando uma usina nuclear explodiu e liberou uma quantidade absurda de radiação. Ao todo, 28 pessoas morreram diretamente por conta do incidente. A grande maioria bombeiros e funcionários que tentavam conter as chamas. Mas muitas outras pessoas foram afetadas de forma indireta, desenvolvendo câncer e outras doenças relacionadas à radiação. De acordo com estudos recentes, Chernobyl será inabitável para seres humanos por pelo menos 20 mil anos. Mas isso não significa que você não pode visitar o local. Anualmente são realizadas várias excursões onde as pessoas são convidadas a conhecer de perto a cidade abandonada, com uma série de medidas de segurança, é claro. Mar de Aral. O Mar de Aral, apesar do nome, é um grande lago localizado entre as fronteiras do Cazaquistão e do Uzbequistão, mas hoje o local está quase completamente seco.
Hoje, o lago possui 10% do seu tamanho original e é considerado por muitos como um dos maiores desastres da nossa história, enquanto civilização. Grande parte da água foi drenada pela União Soviética, que entendia que as culturas agrícolas valiam mais do que os peixes. Ruínas de navios de pesca estão espalhadas pela paisagem do deserto, em uma área que agora está muito poluída e preocupa pela toxicidade, além dos níveis alarmantes de cloreto de sódio. A poeira está impregnada de pesticidas, muitos dos quais são cancerígenos. Zona de exclusão de Fukushima, Japão. Assim como Chernobyl, Fukushima também foi palco para uma grande explosão em uma usina nuclear. Ao contrário da cidade ucraniana, no entanto, o incidente japonês foi provocado por um terremoto que gerou um tsunami em março de 2011. Apesar de todas as causas aparentemente naturais, uma série de investigações posteriores determinou que o desastre poderia ter sido previsto e que os operadores da usina falharam em seguir recomendações básicas de segurança. O impacto ambiental na área da planta nuclear é considerável e, ainda que ninguém tenha morrido por conta da explosão, os especialistas médicos acreditam que milhares de pessoas podem sofrer com câncer nas próximas 3 ou 4 décadas em decorrência do incidente. Qual desses lugares mais chamou a sua atenção? Conte nos comentários. Até a próxima!